Olá, meus queridos amigos, irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos aprender aqui a lição de número 9. Vou me ater bem, que é uma pré-aula aqui, né? Pré-aula. Tá? Até vou anotar aqui, cada vez que eu olhar aqui no quadro, eu possa lembrar que eu tenho que resumir. Por quê? Porque essa aula vai ser ministrada no domingo agora, vai ser no dia 29 de maio. A lição é a seguinte, ó, orando e jejuando, como Jesus ensinou. Eu até grifei aqui, ó, como Jesus ensinou. Ó, então, tudo que nós vamos aprender aqui nessa pré-aula, né, para você, professor, ministrar na escola bíblica, eu creio que é mais um auxílio, um subsídio, né, para que a gente possa aprender juntos. Então, nós vamos tocar nesse assunto justamente aqui, como Jesus ensinou a oração e como Jesus ensinou na prática o jejum. Tem 3 objetivos aqui que nós não podemos deixar de ter na nossa mira, quando nós vamos dar uma aula, uma lição, vamos até mesmo ministrar a palavra de Deus, né? Qual é o propósito desta mensagem? Né? Qual é o propósito dessa ministração? Qual é o propósito desse ensino? E aqui o autor, ele coloca 3 objetivos, que é conceituar a oração, né? Explicar a oração como Jesus ensinou e relacionar oração e jejum. Então são 3 propósitos específicos, 3 objetivos específicos, né? Então, conceituar a oração. Olha só, vamos conceituar a oração aqui? Ok. Oração. A oração, vocês têm que entender que ela é um diálogo com Deus. Ela é uma conversa. Né? Vou colocar aqui, ó, oração é uma conversa. E essa conversa, ela não pode ser um monólogo, só eu falar, né? Só eu tomar conta da situação. Essa conversa, ela tem que ter o quê? No mínimo, um propósito, um planejamento. Se eu vou ir numa empresa, né, conversar com alguém numa empresa, eu tenho que saber o que eu vou conversar. Se eu for chamado para fazer uma entrevista numa empresa, qual é o propósito de eu ir fazer aquela entrevista? O que eu vou falar quando me fizerem alguma pergunta? E mais ou menos você já vai com aquilo planejado. Por quê? Porque você largou um currículo e esse currículo falou das suas habilidades. Não é diferente, porque todo ensinamento da terra, ele provém da palavra de Deus. Todo ensinamento, toda a sabedoria existente vem da palavra de Deus. Porque quando você vai para uma reunião, você vai para uma aproximação, para uma intimidade. E naquela intimidade vai ter um entendimento, vai ter um conhecimento, vai ter inteligência sobre o assunto para você se tornar sábio naquela questão. Então, a oração que Jesus ensinou é justamente a forma de aproximação. O resultado da oração é a aproximação, é intimidade com Deus, é conhecimento de Deus, é sabedoria de Deus através da palavra. Será que o que eu vou falar com Deus está escrito na Bíblia? Será que o que eu vou falar naquela oportunidade de emprego está relacionado ao meu currículo? E aquilo que está no meu currículo, será que está relacionado às minhas habilidades? Ou eu coloquei ali para deixar o currículo bonito? E nós entendemos que na grande maioria das vezes as pessoas confundem a oração como um texto bonito, como um diálogo bonito. E aí você se afasta do quê? Se afasta da comunhão com Deus, se afasta da intercessão, se afasta da verdadeira adoração. E aí a tua oração, ela não é ouvida. Como fala em Isaías, né? Que diz que os pecados, eles fazem divisão entre a nossa oração e os ouvidos de Deus. E a Bíblia diz também que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ou seja, ele nos dá uma ajuda. Então, para que nós venhamos contextualizar de forma simples, já deu 6 minutos, é que a oração é uma forma de aproximação, forma de intimidade com Deus e de nós buscarmos sabedoria. E essa oração, ela tem que ter como natureza o quê? Confissão, intercessão, ação de graças e adoração a Deus. Como diz lá, acho que eu deixei separado aqui, em Apocalipse, olha só a oração. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, olha só aqui. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir todas as coisas. O que é isso? É uma adoração. E através dessa adoração veio o quê? Dessa conversa veio a aproximação com Deus. Veio o que mais? A intimidade com Deus. Torna você conhecido de Deus e com certeza torna você sábio na presença de Deus. Então, essa conversa que você tem com Deus, esse diálogo que você tem com Deus, ele te aproxima, te torna íntimo do Criador, te torna conhecido do Criador, te torna sábio perante Ele, ou seja, as tuas orações, elas estão fundamentadas na palavra. Então Jesus, Ele ensinou, né, que nós não devemos orar como alguns hipócritas, né? Jesus usou essa palavra hipócrita. Olha só a verdade prática aqui, né? Disse o Espírito Santo: apartai-me para mim, né, Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, esse ato de consagração foi baseado em aproximação, intimidade, conhecimento e sabedoria. Olha aqui na verdade prática. A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então, a oração e o jejum são disciplina. O que é disciplina? Disciplina é um conjunto de regras que rege um comportamento. Então, essa disciplina tem que estar aonde? Na vida do cristão. Bom, oração nós já definimos. Agora, qual é o segundo foco aqui? Claro que os irmãos vão discorrer, né, sobre essa lição. Vai ser 1 hora, eu vou estar ministrando essa lição também, a gente vai ler tudo, mas eu estou indo só nos pontos, né, no foco, porque senão em 30 minutos aqui a gente não vai conseguir mesmo. Olha só, a oração que Jesus ensinou. Deixa eu ler aqui só um pouquinho dessa leitura bíblica em classe aqui para vocês entenderem. Eu quero ver se eu faço isso em 4 ou 5 minutos. Vamos ver. Olha só, Jesus disse assim, ó: e quando tu orar, não seja como os hipócritas, né? Pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas, nas esquinas, ou seja, falando em voz alta para ser visto pelos homens. Então, toda oração que é feita de forma a se aparecer, né, a se auto-espiritualizar, né, aquela oração de acusação, é hipocrisia. Ponto. Não tem outra forma de conceituar dessa oração. Jesus diz que é hipócrita. E quem ora dessa forma já recebeu galardão. E não está dito, né? Mas tu quando orar, agora Jesus está dizendo assim: tu quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus não estava condenando a oração de quem ora nas praças. Não. Jesus não está condenando a oração de quem ora, né? Quem tem a sua desenvoltura. Ele não está condenando. O que ele está condenando aqui? Né? O ego, né? Aquela sabedoria terrena de decorar palavras, né, de efeito moral, e achar que isso está chegando até os ouvidos de Deus. É ridículo. Então Jesus está ensinando aqui prioridade. Ele diz, ó, vocês não tem que usar vãs repetições aqui no versículo 7, eu estou na leitura bíblica em classe, né? Porque eles pensam que no muito falar serão ouvidos. Eu posso orar 2, 3, 4, 5, 6 horas? Claro que eu posso, mas a minha oração tem que ter aproximação, tem que ter intimidade, tem que ter conhecimento e sabedoria de Deus. Eu posso orar a noite toda? Claro que eu posso. Mas Jesus está dizendo aqui que vãs repetições, ou seja, coisas vãs que não se aproximam, não te aproximam de mim, coisas vãs que não te trazem intimidade daquela oração, né? Palavras vãs que não aproximam quem está orando da presença de Deus, e jamais vai ser sábio, ou seja, está perdendo tempo. Se for lá em Isaías, queria ter um pouquinho mais de tempo, mas Isaías capítulo 1, Jesus falou assim, olha, eu estou cansado disso aí. Deus, pela boca do profeta Isaías, disse, eu estou cansado disso, chega. Quando vocês levantam as mãos, eu escondo o rosto de vocês.
Quando vocês multiplicam as orações, eu tapo meus ouvidos, porque eu estou cansado. Chega, eu não aguento mais esse ajuntamento solene em que vocês acham que esse volume todo, toda essa beleza é sinal de santidade. Então, Jesus ele condenou a hipocrisia, né? O ajuntamento solene, aquela formalidade que é confundida com espiritualidade, ou seja, acontece tudo menos a presença de Deus dentro do templo. Então Jesus ensinou, então é melhor que tu entre no teu quarto, feche a tua porta, ore em secreto, por quê? Porque a tua oração em oculto, tu não faz, né? Tudo que tu tem que te falar de fato, que te aproxima de Deus, que gera intimidade com Deus, que te torna conhecido, tu não faz essa oração com a igreja cheia. Então, lá no oculto tu vai dizer assim, ó, eu pequei dessa forma, eu fiz isso, aquilo outro, não posso falar alto porque, né, se eu falar os irmãos vão se escandalizar. É justamente essa oração que você está confessando em Provérbios 28:13. O que encobre a transgressão não prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Essa oração que você não consegue fazer em público, é essa oração que te torna conhecido, que te aproxima, que faz a tua intercessão chegar aos ouvidos de Deus. Então Jesus disse, entra lá, porque quando tu orar, Deus, o que sabe o oculto, ele vai te recompensar. Porque quando tiver só você e Deus, aí não tem formalidade. Então, isso foi o que Jesus ensinou, né? Então, vamos ali. Então, a oração, ela é um diálogo com Deus, né? Não é um monólogo, né? E Jesus, quando ele ensina sobre a oração, né? Ele coloca na prática. Olha só. No Novo Testamento, eu estou no tópico 2 aqui, no Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Ou seja, era tão necessária a intimidade, a aproximação com Deus, do que o próprio alimento. Então Jesus ele tinha o quê? Uma prioridade, porque a oração era justamente aquele diálogo que fazia com que você tivesse a conexão com Deus, diferentemente do propósito, né? Que são duas ferramentas que nós podemos usar, mas o jejum, aliás, oração e jejum, que são duas ferramentas que nós, né, devemos usar se nós queremos ser íntimos de Deus, né, ter preparo espiritual, sensibilidade e estar de fato voltados ali para fazer a obra de Deus. Olha só, Jesus ele ensina ali no tópico A quem a oração deve ser dirigida. A oração deve ser dirigida a Deus e Pai, em nome do Filho. Ponto. A postura da oração não é uma exigência, né? Não tem como, não existe uma exigência específica, né? Ezequiel orou com o rosto virado para a parede, né? Salomão lá orou, acho que está aqui em Reis 8:54 a referência, diz que ele dobrou os joelhos, com a mão levantada para o céu, levantou, abençoou, agradeceu a Deus. Então não tem uma postura específica para a oração. Quem dobra o joelho, quem ora de pé, no trabalho, aqui eu estou no meu escritório, é uma forma que eu intercedo a Deus muito aqui dentro, sentado, estudando, lendo, escrevendo os meus livros, né? É a forma que eu tenho aqui de estar conectado com Deus. Quando Paulo ele diz em Tessalonicenses 5:17, se não falha a memória, orai sem cessar, a nossa oração tem que ser em todo o tempo. Todo o tempo. Então, quando nós temos essa conexão com Deus, né, eu não posso estar caminhando no centro e dobrar o joelho, não, porque muitas coisas acontecem que na hora que você está, não tem como você estar numa postura de reverência, mas a tua alma, sim, a tua alma tem que estar reverente a Deus, né, como prioridade. Tá? Então, olha só a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou, eu já expliquei isso aqui. Eu estou discorrendo toda a revista, porque eu estou falando aqui com professores, né? E os alunos que estão vendo essa lição, eles vão ver essa lição em 1 hora lá. Falta 14 minutos aqui para mim encerrar. Então, eu tenho que dar uma corrida, mas eu estou falando sobre a lição. Tudo que eu estou falando está aqui. Tá? Então, Jesus, ele não condenou a oração em público, né? Eu já disse antes. Ou seja, ele condena a oração individual e coletiva, né, dominada pelo espírito da exibição, ostentação, cuja a intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas e fariseus buscavam. Então, hipócrita e fariseu, diz a Bíblia, busca visibilidade do homem para poder estar em evidência.
Mas se você, né, conhece pessoas que fazem isso, não critiquem. A Bíblia não nos dá margem para criticar ninguém. Mas aprenda como não fazer, seja uma referência em fazer e ganhe essa pessoa através do teu testemunho. E não, né, de ficar... Pelo fato de conhecer pessoas assim, eu não tenho direito algum. Deus, ele não me autoriza a criticar essas pessoas e falar mal delas. Não. Lex Weiner aprende, não faz e ora por essas pessoas. Né? Nós, na grande maioria das vezes, confundimos, né, a aparência estética das pessoas com religiosidade. Lá em Marcos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é em Marcos, sim. Marcos capítulo 9, 38, acho que é Marcos 9, 38, tá? João disse para Jesus, olha só, tem uns camaradas ali expulsando demônios, pregando, falando do teu nome ali, só que eu proibi porque eles não andam com a gente. Jesus falou, negativo. Ninguém que expulsa espíritos malignos, ninguém que prega no meu nome, ninguém que faz milagres em meu nome, uma vez o feito, vai falar mal de mim depois. Deixa que eles preguem. Então, Jesus, ele condenou a religiosidade. E nós, muitas vezes, acabamos nos prendendo na religiosidade. Não, tem que ser assim porque é assim, tem que ser assado porque é assado. Né? Um tem que ser Shalom, outro tem que ser Adonai, outro tem que ser a paz do Senhor, outro tem que ser tá ligado, outro tem que ser não sei o quê. Só um pouquinho, Jesus condena a religiosidade. Se estão pregando, se estão ministrando, se estão fazendo a obra de Deus, claro que aonde que você estiver firmado, né, como obreiro, como servo de Deus, ali tem, né, os pré-requisitos, tem a normativa da igreja, e aí você segue. Se você pode comer daquele alimento, segue, mas não critica aquele que usa o bigode, que usa a barba. Né? Não, a Bíblia não nos dá fundamento para isso. Se nós usarmos a Bíblia para isso, nós estamos sendo chamados por Cristo de hipócritas. Então, qualquer oração, qualquer consagração, qualquer jejum que nós venhamos a fazer, nós perdemos valores dentro do reino de Deus. Porque Deus, ele não nos autoriza a criticar, a julgar, a fazer dissensão, muito pelo contrário, a fazer divisão. O salmista não diz o quão bom, quão suave é que nós vivamos em união. Mas não pode viver em união comigo porque ele anda assim. Não pode viver em união comigo porque ele anda assado. Um dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Né? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, como nós estamos falando de valores, reino, como nós estamos falando de oração e jejum, como é que eu vou orar e jejuar ao meu Deus se eu estou agindo como hipócrita? Eu não tenho aproximação, não tenho intimidade, porque me falta sabedoria. E a sabedoria é estudando a palavra de Deus. Então tem que ter uma ligação de oração, jejum, consagração e estudo sistemático da palavra. Porque só o estudo da palavra é que vai fazer com que você tenha uma oração inteligente. A oração sem inteligência é loucura. Tá? Então, olha só. Vamos ver aqui. Oração e jejum. Oração e jejum é uma combinação perfeita. Né? Em inúmeras passagens bíblicas, eu estou aqui na página 65, para quem está com a revista do professor. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Né? Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. Olha só. Então, o jejum e a oração, ela nos coloca na presença de Deus como pessoas que estão dispostas ao quê? A humilhar-se. Então, quem vai para a oração quer confessar alguma coisa. Quem vai para a oração quer pedir alguma coisa para Deus. Mas lembre-se que a oração não é só pedir, né? O pedir está relacionado às promessas. Tá, Senhor, eu posso fazer jejum então para o Senhor cumprir as tuas promessas? Não. Não precisa fazer jejum para Deus cumprir as promessas dele. Como assim? Se jejum tem que ter propósito específico, eu preciso jejuar para Deus cumprir a palavra dele? Se lá em Jeremias 1:12 diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Em Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Ou seja,
Eu preciso jejuar para Deus cumprir as promessas dele? Não. Eu preciso ter inteligência, ter sabedoria, buscar a presença de Deus, ter intimidade com Deus. Porque quando Moisés morreu, Deus disse para Josué: ó, meu servo Moisés é morto, agora é tu que vai dar continuidade nisso. Então eu vou dizer para ti, ó, o que tu tem que fazer? Eu vou te dar uns pré-requisitos. Como tu já andou com Moisés, tu sabe como é que funciona toda a parte prática. Vem cá que eu quero te ensinar para ti alguma coisa aqui. Ó, não a parte de ti o livro da lei, medita nele de dia e de noite. Se tu quer ser próspero, tu vai dar um passo conforme a lei, tu não vai te apartar dela de jeito nenhum, né? Sede forte, tem bom ânimo. Então Deus, ele deu um aparato de disciplina, que é um conjunto de regras que regem o comportamento. Tu está entendendo que é justamente dessa forma que vai acontecer? Não, Senhor, eu estou entendendo. Então, se tu não te apartar do livro, se tu ler de dia e de noite, se tu meditar, se tudo que tu fizer estiver conforme a palavra, as coisas vão acontecer. E aí Josué entendendo, ele disse para o povo: ó, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Por que ele usou essa palavra santificai-vos hoje? Porque o povo estava aguardando maldição e ele não sabia. O que faltou nele? Vigilância. O que faltou nele? Oração. O que faltou nele? Discernimento espiritual. Faltou sabedoria. E aí foram lá para a guerra, perderam a guerra, e aí foi lá clamar a Deus. Deus disse: não, tem anátema escondido ali. Tem anátema escondido. Tu não está vendo o que está acontecendo? Então eu não vou me voltar para vocês enquanto a maldição estiver entre vocês. E aí o que Josué fez? Foi lá, santificou o povo, colocou o povo, né, da forma que deveria. E aí quando o povo se direcionou para Deus da forma que Deus queria, aí sim Deus, né, se voltou para o povo e o milagre aconteceu. Então, se eu quero que Deus cumpra as promessas dele na minha vida, o jejum é desnecessário. Por quê? Está aqui na lição. Jesus, ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual foi enviado ao Pai. Então, o jejum não é para Deus cumprir as promessas dele na minha vida. O jejum é para o meu preparo. São armaduras espirituais. Né? Armaduras espirituais. É diferente. A oração, eu vou me aproximar, buscar intimidade, ter conhecimento e ter sabedoria. O jejum, vou passar um pouquinho, agora eu quero preparo dentro desse propósito. Ou eu tenho um propósito: Senhor, eu sei que as tuas promessas, elas vão se cumprir na minha vida, mas eu tenho um propósito específico aqui, que é de ser chamado numa grande empresa, que é de proclamar o teu nome dentro de um grande projeto, né, que é ser referência em algum lugar, porque Deus, eu vi uma pregação ontem, ele promove o homem ao sucesso para que o sucesso do homem glorifique a Deus. De novo, Deus promove o homem ao sucesso para que o sucesso do homem glorifique a Deus. Então, se você quer sucesso em alguma área da tua vida, aí você vai jejuar a Deus, buscar a sensibilidade de Deus, dizer: Senhor, olha só, na minha oração, eu tenho certeza que eu sou próximo de Ti, eu tenho intimidade, eu sou conhecido por Ti, porque através da Tua palavra eu sempre oro segundo a Tua palavra, eu sempre oro segundo o Teu querer, eu sempre oro segundo a Tua vontade. Então, pelo fato de fazer isso e buscar conhecimento, sabedoria, né? Tem a sabedoria horizontal, que é a sabedoria terrena, e a sabedoria vertical, que é a sabedoria que vem de Deus. Ou seja, Deus te enche da sabedoria vertical para que tu possa botar para quebrar na sabedoria horizontal, mas dentro da sabedoria horizontal, tu vai buscar os conhecimentos que tu precisa para trabalhar em algum lugar, para ser referência numa empresa, para passar na faculdade. Então, isso é conhecimento horizontal. Então, quando você tem o conhecimento vertical, a sabedoria vertical, e busca a sabedoria horizontal, aí você quer uma sensibilidade para ser destaque. E aí você vai jejuar a Deus. Ou seja, Jesus disse assim, ele jejuava com o propósito de estar mais sensível à missão pela qual ele foi enviado, e não por mera tradição. Está aqui na revista, né? Então, olha só, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, é um ato voluntário e espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação, né?
ou de oportunidades. Claro que se o autor tivesse colocado tudo aqui, não precisaria professor, né? Então você tem que ter uma motivação para jejuar. Jejuar não é tradição. Oração, nós temos que orar em todo tempo, mas de forma inteligente, conforme as Escrituras. Como que eu vou orar conforme as Escrituras? Meditando na palavra, conhecendo a palavra. Deuteronômio capítulo 28, está ali, né, as bênçãos e as maldições. Então, através da palavra, eu conheço a vontade de Deus, e quando eu dobrar o meu joelho, caminhar na rua, virar para a parede, orando conforme a vontade de Deus, aí eu vou ter sucesso em todas as realizações. Agora eu quero me destacar, então eu tenho que estar mais sensível, mais preparado, mais robusto. Então, Deus, eu tenho um propósito. Senhor, esse propósito, ele está ligado à tua vontade? Sim, está ligado. Então eu quero sensibilidade para ser destaque nesse propósito. E aí você vai jejuar. Está correndo perigo? Também você vai jejuar, para ter mais sensibilidade, para sair do perigo. Está por uma tristeza, poxa vida, então perigo, tristeza e tentação são propósitos. Eu quero fugir da tentação, propósito. Eu quero sair dessa tristeza, propósito. Eu quero vencer esse perigo, propósito. Então, no propósito, você vai jejuar. Aí você vai linkar a oração e o jejum. Quando você linkar essas duas disciplinas que Deus tem para a tua vida, com certeza você vai ser um grande vencedor. Conclusão. Antes da conclusão, vamos ali na oração de Jesus. Aí Jesus, ele pega a oração do Pai Nosso, né, e ele explica justamente como devemos orar, dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu, ou seja, direcionado a Deus. Santificado seja o teu nome, ou seja, santificado seja o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino, ou seja, o teu reino venha sobre nós, e não a minha vontade, a minha tradição, a minha cultura que tem que subir para aí porque eu me acho um cara santo. Mais santo do que o fulano da esquerda, da direita, do que o do outro ministério. Não, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade de Deus, aqui na terra, como é feita no céu. Ou seja, se no céu é feita a vontade de Deus, por que na terra não é feita? Porque das duas uma, ou eu não aprendi, ou aprendi e não concordo. Se tu não concorda com a palavra de Deus, horrenda é as coisas que caem na mão do Deus vivo. Então vem cá, seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui na igreja, aqui na minha vida, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, ou seja, provisão, né, nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Outras traduções: perdoa os nossos pecados, assim como eu perdoei. Tu quer ser perdoado? Levanta a mão, diz que é perdoado, que é livre, que é liberto, e não perdoa. A tua oração está errada. Tu não tem intimidade, tu não tem conhecimento, tu não tem sabedoria. Está orando como um hipócrita, fariseu e louco, né? Perdoa minha oração como eu perdoo aquele que tem me ofendido, e não me deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí não me deixei cair em tentação, mas corre para cima da tentação. Mas livra-me do mal, mas prega o mal. Que é pregar o mal, não precisa falar mal de Jesus, basta distorcer a palavra dele. Quando nós falamos em oração e jejum e não estamos condicionando conforme Jesus ensinou, nós estamos caindo em tentação, né? Não estamos sendo libertos do mal, não estamos livrando as pessoas que nos ouvem do mal. Então, se nós pegarmos só a oração do Pai Nosso e identificar ela, eu não preciso orar o Pai Nosso, mas eu pego todas as estratégias que Jesus ensinou no Pai Nosso, todas as estratégias, e trago para a minha oração. A minha forma de adorar, a minha forma de confessar: Senhor Deus e Pai, o Senhor que estás no céu. A tua palavra diz que as coisas têm que ser feitas aqui na terra como é feito aí, mas olha só a forma que eu estou fazendo, Senhor. Eu quero me livrar desse mal que está sobre a minha vida, Senhor, segundo a tua vontade, segundo a tua sabedoria. Poxa vida, eu tenho o pão de cada dia, mas o Senhor vê, não perdoa aquela pessoa que pecou contra mim, e eu sei que o Senhor me perdoou, né? E, pô, me ajuda na minha pouca fé. Então vocês estão entendendo como que se faz uma oração? Senhor, mas eu não estou conseguindo. Aí eu tenho um propósito específico, então eu vou para o jejum. Então aí no jejum eu vou ter o quê? Mais sensibilidade com Deus, eu vou estar mais preparado para aquela missão de perdoar, de não julgar, de não criticar. Com certeza os valores do reino vão estar sobre a minha vida. Conclusão: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe a importância, sabe dar importância da oração e do jejum, como exercícios espirituais, né, pela prática de ambos. O crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constantes benefícios para a vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Então,
espero ter trazido nessa pré-aula, né, no dia 29, que vai ser o dia dessa aula, que a gente vai ministrar ela em 1 hora. Com certeza a gente vai trazer mais embasamento, mais subsídios, mais um passo a passo. Mas nessa pré-aula, para você, professor, pode ter certeza que eu trouxe todo o contexto que está dentro desta lição, com a intenção, né, de ter a graça de Deus sobre a minha vida, nesta área do ensino. Para quê? Para que Deus ele venha nos aperfeiçoando a cada dia mais. São 18 anos já ministrando a escola dominical e digo para você, cada escola dominical para mim é um friozinho na barriga, porque eu sei que eu tenho que adorar, bendizer, exaltar um grande Deus, eu sei que tenho que confessar, que eu tenho que interceder, eu sei que eu tenho que ter uma sensibilidade do Espírito Santo baseada num propósito. E o resultado disso tudo é ter a intimidade com Deus. Nada mais do que isso. É a minha intimidade com Deus para que Deus venha a cada dia, ele venha dizer, Lex Wagner, hoje tu melhorou aqui, amanhã vamos melhorar ali, vamos melhorar assim, como diz Filipenses, né? Acho Filipenses 1:6, eu acho 1:16, 1:6, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Então, como diz Filipenses 4:6, irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, o teu sentimento em Cristo Jesus. Então, no demais, como diz, né, o apóstolo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de louvor, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E ele conclui dizendo, né, o que vistes, ouvistes, aprendestes e vistes de mim, isso vocês vão dar sequência. Então, que Deus ele nos instrua a dar sequência nestes valores que vão nos conduzir à verdadeira intimidade com Ele, ao preparo para fazer a sua obra e a ter grandes vitórias, porque quando as nuvens se romper, Jesus Cristo voltar, nós vamos estar prósperos aqui nessa terra. Nós vamos estar com um legado gigante aqui nessa terra. Mas Ele vai olhar para baixo e vai dizer, pode vir, benditos de meu Pai. Entrai no gozo eterno. Que Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Tchau, tchau.